Sejam bem-vindos ao canal do CEMIFEF-UNB, o Centro de Memória da Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília. Dando continuidade aos trabalhos do Centro de Memória, apresentaremos hoje a história de José Raimundo Souza Oliveira. Ingressou pelo vestibular em 1976. Seja bem-vindo, Raimundo. Obrigado, Alessandra. É um prazer estar com você, é um prazer participar deste projeto, desse trabalho. Eu quero parabenizá-la por essa iniciativa. Tenho certeza que é uma iniciativa que vai agradar aos egressos e aos futuros alunos também, porque é um pouco da nossa memória. E esse resgate que você está fazendo, junto com a professora Ingrid, estão ambas de parabéns, porque realmente é uma boa iniciativa. Muito obrigado por me convidar. Estou à disposição de você. Nós que agradecemos a gentileza e a simpatia desse baiano. Me conta um pouco da sua história, a sua origem até chegar aqui em Brasília. Por que escolheu o curso de Educação Física? Como é que veio parar aqui em Brasília? Vixe, muita coisa. Eu nasci na Bahia, mas em uma cidade que eu tenho sempre uma história a contar, que herdei do meu pai, como um bom contador de histórias. Chamava, inclusive, Severino, o meu pai, é um nome bem característico do Nordeste. E seu Severino dizia o seguinte, que ele veio... Eu nasci numa cidade chamada Mundo Novo, na Bahia. E em algum momento da minha vida, eu entrei para a religião católica e já era adulto e tinha que contar, fazer uma confissão, e me orientaram, você tem que falar tudo, todos os pecados. Eu, com 18 anos, tinha muitos pecados. Como ainda hoje. Aliás, eu não tenho mais, porque eu deixei a religião. Depois que eu larguei a religião, nunca mais tive pecados. Mas antes eu tinha bastante. E aí eu contei coisas do Arco da Velha, contei tudo. Era para contar tudo, eu contei tudo. Aí o padre disse assim, meu filho, você é de onde? Eu falei, padre, eu sou de Mundo Novo, na Bahia. Ele disse, desse mundo esse mundo velho de meu Deus não podia ser mesmo. O padre que se assustou de onde eu vinha. Então eu nasci em Mundo Novo, mas eu vivi a minha vida toda, quase toda, em Feira de Santana. E em 1971 eu vim para Anápolis. Eu estava terminando o que hoje se chama ensino fundamental, à época nós chamávamos de ginásio, e eu vim, e meus pais tinham a intenção de vir para Goiás, que era uma terra próspera, e meu pai tinha parentes aqui em Anápolis. Então nós viemos para Anápolis em 70. Eu vim antes, eu vim na frente da família, em 71. E aí depois a família veio em 72, só que viemos de Anápolis para cá 4 anos depois, em 75. Eu vim para Brasília. E aí fui fazer vestibular. E o vestibular, a princípio, não era educação física. Eu nunca fui desportista, eu nunca fui muito... Eu praticava que na Bahia a gente chama de baba, que aqui chama de pelada. Eu jogava bola e tudo, mas não era, a educação física não era a opção. E por alguma razão eu fiz vestibular para agronomia. Por alguma razão, não lembro a época, porque eu também gostava do campo, talvez. E aí tinha a opção de segunda opção. Nessa época tinha a segunda opção. A segunda opção eu coloquei educação física, que era uma possibilidade de não ter muito concorrido, não era algo digamos assim, da minha aspiração, mas é importante que eu entrei pela segunda opção para educação física. Eu fiquei sabendo do resultado na casa de vizinhos, onde a gente ficava ao pé do rádio, ouvindo a lista. Passou para... E começava pela Alessandra, Ana Maria, sabe? Até chegar no José, sou eu. José Raimundo Souza Oliveira. Inclusive, eu não sabia nem para que eu tinha passado ainda. Porque a gritaria foi tanta. Passou. Mais tarde, eu sabia que foi para a segunda opção. E a educação física, estigmatizada que é pela sociedade, alguns já disseram assim, inclusive é algo que meu próprio irmão, disse para o meu filho, que mais tarde veio a fazer educação física.
E ele disse assim, mas você é uma pessoa tão inteligente, como é que vai fazer educação física? Sabe? Como se isso fosse algo de alguém mais, sei lá, brutal, não tivesse que pensar. Infelizmente, ainda hoje nós temos esse estigma. Mas o trabalho... E eu me apaixonei pela educação física e eu tive dificuldades, porque eu sempre morei em Taguatinga, e a época era difícil o acesso ao UNB. E eu comecei a fazer as aulas, e nós tínhamos também um curso chamado curso básico, terrível para muitos, e eu ainda tive a dificuldade, porque eu não fiz cursinho, eu estudei por conta própria. E então, quando eu cheguei lá, tive que enfrentar as matérias do básico, que era física, cálculo, biologia, etc. E tinha uma particularidade, tinha aula de educação, de física do laboratório, que coincidentemente eram as primeiras aulas da segunda e quarta, se eu não estou enganado. E eu nunca chegava na hora, sempre chegava atrasado, porque o ônibus saía, a não ser que eu acordasse muito cedo. E daí eu acabei trancando física e cálculo, e aí, não, tranquei física e biologia, e levei bomba em cálculo, fui reprovado em cálculo. Isso no primeiro semestre. No segundo semestre, eu já refiz. Eu ao mesmo tempo, logo eu entrei em 76, eu já comecei a trabalhar também. Eu fazia o curso, concomitante, eu trabalhava na Transbrasil, no aeroporto. Eu saía, às vezes, correndo da escola para pegar um ônibus para a rodoviária, da rodoviária para o aeroporto. Está sendo uma longa história. Se eu estiver chateando a você e aos presentes, você, por favor, avise. Não, tá tranquilo. Eu quero só que o senhor me explique, me conte aqui qual foi a sua impressão, qual foi a sua visão. Nós queremos enxergar a universidade pelos seus olhos. Quando Raimundo entrou na universidade, o que ele viu? Qual foi a sensação? Isso, a sensação era de algo muito grande. A UNB era extremamente grande e a gente fazia as aulas primeiro ali no ICC, né? Que é aquele famoso minhocão. Isso assustava um pouco a gente. E eu também comecei um tanto assustado em função disso. Eu era um pouco solitário por não ter colegas de cursinho juntos, sabe? Então, eu tive essa dificuldade. Mas foi logo superada, porque mesmo com essas dificuldades de trancar matérias e de ser reprovado em uma delas, foi a única reprovação que eu tive. A partir daí, eu aprendi a lidar com as matérias, com a disciplina, com o medo do MGA, do famigerado MGA, que todos nós tínhamos medo nessa época, era uma espada sobre a nossa cabeça. O que era o MGA? Explica para nós. O MGA era média global acumulada. Você tinha que ter uma média, eu não lembro agora se era 3. A média global era o tanto de matérias que você fazia e as notas, e o número de aprovação e as notas também, as notas precisavam ser boas, para você ficar dentro do MGA tolerável. Eu tive colegas que foram... acho que não chama, não sei se era expulso. Eu não jubilado. Lembro se o tema era isso. Jubilado. Foram jubilados em função do MGA. Média global acumulada. Não, se você tivesse um MGA abaixo de 3 por 3 semestres, você era jubilado. Então, isso era um temor. Era o que assustava no início. E a mim também assustou. Mas uma coisa importante, que aí depois disso eu comecei, pra você ter uma ideia, eu aprendi algo muito... Tem um depoimento importante em relação à universidade, não apenas à educação física, mas à universidade. Ela nos dava grandes possibilidades por ser universidade, de fazer matérias e disciplinas e ver pessoas e professores de vários cursos. E eu tão logo me interessei por várias matérias, como sociologia, eu fiz antropologia, eu fazia matérias que não era bem relacionada com a educação física, mas trazia um bom conhecimento
inclusive me deu, e eu com orgulho hoje posso dizer, uma visão crítica do mundo, sabe? Que naquele momento a educação física, infelizmente, ainda hoje eu acho que é um pouco assim, tinha muita alienação em relação ao esporte, e o professor de educação física, assim como o esportista, quase não participava da vida da sociedade, da vida política, a vida política da universidade, que naquele momento era muito efervescente. Eu peguei um momento das grandes greves, nós tivemos a invasão da UNB em 77, foi marcante. Tem uma situação interessantíssima. Nós estávamos em assembleia, no anfiteatro, e combinamos, as lideranças e a mesa da Assembleia combinou que se a invasão acontecesse, porque estava eminente, estava lá na L2, o aparato militar, e disse assim, ó, se acontecer, nós vamos ficar firmes, a gente vai segurar a mão do outro e cantar o hino nacional. E dito e feito, a invasão está chegando, seguramos na mão do outro e começamos a cantar o hino nacional, mas os caras começaram a meter o cacetete, botar porrada. Então saíamos correndo, cantando o nacional ao Vira do Ipiranga e correndo com medo Foi um momento marcante. Estou dizendo da efervescência que era a UNB e foi importante. E eu quero, além disso, desse momento, relatar quando eu me apaixonei por ser professor, não especificamente da educação física. Eu acho que no terceiro semestre eu fiz uma disciplina com o professor Aloilson, lá na educação. Esse é um professor, Alessandra, que eu acho que vale a pena pesquisar. Ele é tão querido como a Solange é na educação física. Eu acho, inclusive, que era uma aula de didática. Aloilson, eu não sei Aloilson o quê. Pesquise, que é importante. Ele me trouxe o valor, a importância da docência, sabe? E a partir daí eu não pensei mais em outro, porque eu lembro que eu entrei para a segunda opção, a partir daí a minha opção era ser professor. E até hoje me orgulho de ser professor. A minha filha, essa que me ajudou um pouco aqui com a tecnologia, a Isadora, aliás, meus 3 filhos, que são, pela ordem, Marcelo, Guilherme e Isadora, todos são professores. Mas de formação, mas o Marcelo não atua como professor. O Marcelo fez educação física na UNB e quando estava cursando, inclusive sofreu um acidente grave de automóvel, mas felizmente não teve nada, apesar de ter fraturado cervicais. Mas depois ele, por alguma razão, se interessou pelo direito e fez também direito. Hoje em dia ele trabalha na justiça por ter feito direito, mas todos são professores. E a Isadora, que está aqui, que ainda é a mais nova, ela começou a fazer engenharia, sabe? E pouco tempo, não lembro se 1 mês ou 2, ela desistiu. Não, eu quero ser professora. Isso para mim. E me fala, foi uma inspiração e tanto, né? E me fala sobre os professores, os colegas, as aulas teórica e prática, como eram organizadas essas aulas e como era o relacionamento entre professores, colegas, no meio dessa efervescência que o senhor falou. Eu confesso que eu dizia sobre a efervescência que a universidade dava muitas possibilidades além do curso de educação física. Eu, em particular, tão logo, e é comum no meu perfil, digamos assim, assumir alguma liderança. Eu tive, em algum momento, uma liderança em relação aos alunos. Eu tive, inclusive, eu questionei assim que cheguei lá, porque quando chegamos, quando a gente desce para o CO, desce para a educação física, a gente fala desce porque o departamento ele já é um pouco afastado mesmo. Isso, de alguma forma, nos alienava e eu buscava que a participação no conjunto da universidade, que a gente não ficasse apenas naquele nicho, naquela visão, como eu diria,
fechada da educação física, que a gente tivesse uma abertura maior. Isso me trouxe alguns problemas, em particular com os professores, porque a universidade, nesse momento, e nós estávamos ainda sob a ditadura militar, que foi perversa, nós tínhamos aí o reitor, que era pessoa não grata, sabe? E essa participação minha, eu tinha uma participação política, mesmo que apenas, digamos, superficial, não como liderança do movimento, mas era dentro da educação física eu era a liderança, mas isso me trouxe alguma animosidade em relação a alguns professores. Não todos, obviamente, mas porque havia alguma resistência a quem, ainda hoje existe, a quem tem por política. Então, eu tinha alguma atuação política. Então, isso me afastou um pouco do grupo. Mas, no geral, e eu também, por ter essa atuação, eu tinha uma visão tanto crítica da educação física. Eu tinha um olhar mais voltado para a educação como um todo, e a educação física incluída nela. E isso me deixava um pouco, bastante mais afastado em relação aos professores. Mas eu fazia, em relação aos colegas, eu tinha uma grande quantidade de amigos e de colegas, e a gente fazia coisas juntos. Em relação aos professores e às aulas, em algum momento eu tinha até bastante crítica, e isso é claro que incomoda ainda hoje, porque as pessoas não são muito abertas à crítica. Infelizmente, a minha personalidade, o perfil, e naquele momento, ainda mais quando eu era muito mais jovem e muito mais eloquente até, e mais radical, inclusive, nas posições, isso me afastou um pouco de um convívio mais amistoso com os professores. Mas ainda hoje eu tenho grande apreço, e eles também, ninguém ficou muito, digamos assim, brigado comigo, não. Tinha essa animosidade em relação à participação política, mas e eu lembro do meu grande orientador, que é o professor Alci, né? E tem um episódio que é importante. Eu, como liderança, eu queria que os alunos, os calouros, tivessem uma visão, essa que eu já até relatei aqui, de que a universidade ela é ampla e você tem que aproveitar do todo. Mas o meu orientador, Alci, e de resto, a maioria dos professores da época, queriam que a gente formasse logo. Essa era a orientação. Formar logo para ir para o mercado de trabalho, para, sabe, cumprir a sua carga, cumprir o seu currículo, e eu fugindo disso. Como eu lhe disse, eu fazia matéria, na geografia, fazia matéria, e eu estava, muitas vezes, em outros departamentos. E aí eu chamei os calouros. E naquele tempo apareceram pouquíssimos. Naquele semestre apareceram pouquíssimos. Falei, eu fiquei frustrado. Aí me veio algo, bateu um insight e eu disse, no próximo semestre vou chamá-los. O que é que eu fiz? Peguei a lista dos calouros e coloquei nominalmente lá no minhocão. Alessandra, de quê? Alessandra? Pessoa Coimbra. Pessoa Coimbra, compareça ao departamento tal dia. José Raimundo Souza Oliveira, compareça todos no mesmo horário, sabe? E coloquei nos vários. Na época, acho que tinha 30 alunos, só faltaram 2. Ou seja, tinham 28 alunos. Então, eu fiz ali como aluno, disse para eles o que eu estava fazendo ali, e comigo estava o professor orientador, que um pouco, como eu questionei a orientação, né, ele um pouco se emocionou. Porque eu disse, olha, eu não segui a orientação do meu professor Alci, eu queria que você não ficasse nessa, vocês, calouros, não ficassem nessa de perseguir o diploma, mas muito mais aproveitar o que a universidade tem para dar de conhecimento, de amplitude. Então, foi essa um pouco a minha participação. Mas as aulas eram, voltando um pouco sobre as aulas, eram muito, muito práticas, sabe? Nós tínhamos, e eram de alguma forma divertidas, sabe? Mas eu reclamava de que tivesse um pouco mais de teoria para questionar a própria prática ou para criticar a própria prática e para refazer a prática, né? De resto, eu sempre tinha essa crítica, mas ela era mais divertida por conta de ser prática, como ainda hoje é nas escolas, a educação física. Muitos alunos gostam da educação física,
porque é um momento de lazer, um momento de, sabe? Então, não foi muito diferente no UNB, infelizmente. Mas a partir de algum momento, essa visão mais crítica começou também a ganhar corpo na própria universidade. E alguns professores, e aí eu destaco a Solange, o Renato, que saiu, o próprio William, não, nem tanto, mas depois o professor Irã, me parece que ele foi fazer mestrado ou doutorado, não sei. Quando voltou com uma visão mais aberta, mais crítica, que um pouco mudou. E eu tinha essa crítica naquele momento. É que a escola de educação física estava muito voltada para a questão do desporto. Sabe? Isso, para mim, não era o melhor. Então, eu fiquei um pouco... Eu não era aquele aluno apaixonado por isso. Eu era muito mais crítico, como ainda hoje estou, como perfil de pessoa. O que o senhor viu naquela época, quando chegou no CO? O que tinha de quadra, de espaço, de atividade, sala, material? O CO era, digamos assim, um palacete para todos nós. Era extremamente bem equipado. Eu não havia dificuldades de equipamento, de quadras, pista de atletismo. Eu lembro de ter feito um teste com o professor saudoso, professor Cantarino, um teste de velocidade, e eu passei a fazer parte da equipe de atletismo. Então, ela era bem completa sobre esse aspecto, o aspecto material. Ela era... E também nós nunca tivemos falta de professores, nunca tivemos dificuldades de logística. Eu acho que, sob esse ponto de vista, ela era bem... O que eu reclamava, e ainda hoje eu reclamo um pouco. Eu tive, há um tempo atrás, Alessandra, não me recordo agora, mas eu imagino que tenha sido ali por 2007, eu acho, ou talvez um pouco mais. Eu fui convidado pelo professor Irã a fazer uma palestra para os seus alunos. E eu percebi lá que a maioria dos alunos não queria ser professores. Eles queriam ser técnico de desporto, personal training, dono de academia, sabe? Eu fiquei um tanto frustrado com essa expectativa dos alunos em relação ao curso. Eu queria que o curso, e esse curso me foi extremamente importante, eu quero fazer esse depoimento, na prática cotidiana na Secretaria de Educação, que à época chamava-se Fundação Educacional. Antes, eu queria que o senhor me falasse do estágio supervisionado. O estágio supervisionado. Antes da formatura, o estágio. O estágio foi muito bom e eu acho, inclusive, que eu tive a felicidade de ser supervisionada pela professora Solange Passos, que, não sei se eu posso falar isso, é uma fofa. E uma pessoa de muita dedicação aos seus alunos. Então, foi excelente sob esse ponto de vista. E eu tive, inclusive, a felicidade de atuar nas escolas aí próximas ao UNB, aí no CEAM, que é um colégio aí próximo ao UNB, tem o GAN e tem o CEAM. Eu atuei no CEAM, achei excelente o trabalho e o estágio supervisionado me deu muita oportunidade de perceber, me proporcionou a percepção do que era o trabalho para além da universidade, sabe? O que era o trabalho para além da universidade. Foi um momento extremamente precioso sob o ponto de vista da minha formação. Para você ter lembrado, e a sua formatura? A formatura também foi um momento importante. Eu, como sempre exerci como eu disse, um pouco essa liderança, eu fui convidado pelos colegas, era uma turma pequena, uma turma de 10 pessoas, e eu fui convidado pelos colegas para ser, foi unânime até, isso me orgulha, ter sido orador da turma, sabe? E, de resto, eu sofri, inclusive, eu fiz um discurso um tanto quanto politizado, sabe? Inclusive, eu dizia
no meu discurso que lamentava que o reitor da universidade fosse pessoa não grata entre os alunos. E é de se lamentar mesmo, né? Porque era o capitão de mar e guerra, não sei o nome agora, Azevedo. Capitão Azevedo, marcou época nessa. Então, eu dizia no discurso, e fiz um discurso contundente em relação à ditadura, naquele momento, e teve um episódio. Eu, quando desci, nós tínhamos duas alunas, colegas de formatura, nós tínhamos duas colegas de formatura, que eram filhas de militares, sabe? E um deles veio até mim quando desci do púlpito lá do discurso de formatura, veio e me disse que eu, se mantivesse aquela postura, corria o risco de não arrumar emprego, sabe? Não arrumar emprego em lugar nenhum, disse ele. E foi um pouco de uma ameaça, eu me senti ameaçado, sabe? E foi realmente uma ameaça. Ele chegou numa fila de cumprimentos, né? Mas chegou e me segurou e disse: você vai, com esse discurso, você não vai arrumar emprego em lugar nenhum, desse jeito. Mas passou, eu nem conheço mais, não sei quem é. E, aliás, não tive problema nenhum de arrumar um emprego. Passei no concurso em 82 na secretaria. E foi um trabalho. Depois, se tiver, não queria que ficasse longo essa nossa entrevista, para que os colegas não deletem no meio a nossa conversa. Não, tá tranquilo. Ainda temos mais uns 10, 15 minutos. Mas eu quero saber o que o senhor fez com essa bagagem. O senhor não. O que o Raimundo fez, né? Raimundinho, como os colegas chamam. O que fez com essa bagagem toda da educação física após a formatura? Onde trabalhou? Quando aposentou? Muito bem. Eu sempre tive necessidade de trabalhar. A minha família não bancava. E eu, enquanto estudava, eu trabalhei de 77 a 79 na aviação. Eu acho que eu relatei isso, na Transbrasil. E foi uma dificuldade, porque eu trabalhava à noite na Transbrasil. Eu chegava de lá, as pessoas em casa estavam dormindo. E, às vezes, a minha mãe deixava no forno, deixava, sabe? O meu jantar, eu esquentava e tal. E aconteceu mais de uma vez que eu estava sentado e dormia. Antes de ir para a cama, cansado da escola, porque tem que fazer as disciplinas. E às 5 horas eu entrava no aeroporto. Então, eu tive esse trabalho. Mas isso não estou reclamando, não. Era uma necessidade, então eu precisei. Aí, também, antes de formar, eu fiz um estágio no SESC. Este, sim, na área da educação física. Me fez, inclusive, abandonar a Transbrasil. E, à época, as pessoas diziam: mas você vai abandonar um emprego maravilhoso. Eu ganhava bem, sabe? A aviação inclusive, tinha um glamour, e as pessoas queriam que eu continuasse. Mas eu dizia: não, mas o SESC era estágio no SESC. Então, não era salário, era quase só uma ajuda de custo, mas era suficiente. E eu aí abandonei a Transbrasil para ficar no estágio no SESC. Eu fiquei no SESC até a minha formação, e depois da formação continuei trabalhando no SESC também. Informalmente, até eu fazia prestações de serviço. Eu fiquei por 24 anos no SESC. Inclusive, foi concomitante com a Secretaria de Educação em algum momento, porque eu dava aulas no SESC à noite e trabalhava durante o dia na Secretaria. E o trabalho na Secretaria foi extremamente importante, porque eu trouxe, além do conhecimento que a própria educação física deu em relação ao desporto, que era, naquele momento, a visão da educação física, mesmo na Secretaria, na época, a Fundação Educacional. A visão era essa, era esportista. E eu trouxe essa visão crítica que eu adquiri com alguns professores, com o curso, e, em particular, isso que eu relatei, de ter feito uma série de disciplinas que não só a educação física.
aos alunos, aos estudantes hoje da educação física, eu diria que não deixe de fazer outras disciplinas, como sociologia, antropologia e outras disciplinas que vão te formar enquanto pessoa, e não apenas a formação acadêmica. Sim, isto me deu uma bagagem muito boa. E nós chegamos, e tinha uma dificuldade, é que a Secretaria de Educação, ela tinha muito menos recurso material. Eu cheguei a dar aula, não no corredor, não tinha quadras, muitas escolas, a maioria não tinha quadra de esporte. Eu dava aula, cheguei a dar aula no corredor, e com 55 alunos numa turma. É uma coisa, sabe? Mas eu tinha uma empatia tão grande com os alunos que eu gostava, sabe? E aí eu fiquei algum tempo, eu trabalhei na Ceilândia. Eu comecei a trabalhar, entrei na secretaria, eu fiz um concurso em 82, fui chamado em 83, no início de 83, em março, e fui trabalhar aqui em Taguatinga. Não, olha a dificuldade. Eu fui chamado, eu morando em Taguatinga, para trabalhar em Planaltina. Planaltina. Você não é daqui, mas você conhece, sabe onde é a distância de Taguatinga? Sei. São grandes extremos, E para dar aula à noite. Então eu saía daqui muito cedo, de ônibus e tal, e eu ia para Sobradinho, de Sobradinho pegava uma carona com um colega e ia para Planaltina. Então, logo, isso foi pouco tempo. Eu voltei para Taguatinga, eu tinha uma vaga em Taguatinga e eu vim assumir a vaga em Taguatinga. Também, mas em Taguatinga, os professores eram professores mais velhos, de secretaria, professores mais maduros e tudo mais, e havia, de alguma maneira, uma certa acomodação. E eu cheguei um pouco efervescendo e trazendo uma visão mais crítica, e isso também foi um motivo de ruptura, de dificuldade. De forma que um dia, eu questionando também ainda a visão tecnicista, né, do desporto, que a visão, para mim, era mais humanista, de formação como mais holística, dos alunos, e ele alguém disse assim, tem paulista no samba. Paulista era eu, sabe? Porque diziam que eu estava um pouco destoando. Aí eu fiz uma permuta para a Ceilândia. A Ceilândia era um polo mais periférico e mais efervescente sob o ponto de vista da discussão. E lá eu fui muito feliz. Eu dei aula no P-Norte, que para mim, em algum momento também ainda, mesmo enquanto estudante, eu dei aula no Colégio JK, no Guará. Coincidentemente, foi onde eu conheci a minha esposa. Ela tinha uma aluna nossa, que ela gostava muito de mim e falava tão bem de mim para minha esposa, que ela queria ver me conhecer. E em algum momento ela foi ao SESC, a minha esposa, a Gleice, e ela foi ser minha aluna de preparatório para o vestibular de educação física. Porque também a educação física tinha uma exigência física de ter que nadar 50 metros, fazer algumas atividades. Eu acho que já acabou isso há muito tempo. Não acabou? Você sabe disso ou não? Acabou. Então, pelo que eu entendi, a educação física, bem aplicada lá na prática, chamou a atenção da aluna que fez até arrumar um casamento. Sim. Se apaixonou. Foi paixão mútua, claro. E o senhor... A educação física fez parte da sua vida até aposentar. Não teve outra profissão. Ficou na educação física até aposentar. Fiquei na educação física até aposentar. Em algum momento da educação física, eu fui convidado a fazer um trabalho que ia me dar muito, segundo algum recurso, eu ia ganhar bem,
porque professor nunca ganhou bem, em verdade, né? Então, eu me afastei por um lápis, eu pedi afastamento, eu lembro, isso foi em 2006, se eu não estou enganado, eu fui diretor de escola. Eu fui escolhido pelos meus colegas para ser um diretor interino por aquele ano de 2006. Foi quando se instalou o que a gente costumou chamar de governo Cristóvão. O governador era o professor Cristóvão, que inclusive veio da UNB, né? E por essa atuação eu fui ser diretor de escola, uma escola periférica. Bom, eu estava falando, eu espero também que a gente não se perca na cronologia, mas eu vou chegar aí na aposentadoria, inclusive. Mas da Ceilândia, eu troquei de Taguatinga, que é onde sempre morava em Taguatinga, mas permutei para Ceilândia, pela efervescência. Também foi como aquela renúncia do trabalho na aviação, na Transbrasil. Alguém, mas como é que você vai trocar de Taguatinga para Ceilândia? Não, você vai ter mais trabalho, não tem problema. Eu gostava mais. E foi ótimo. Mas em algum momento, já estava há muito tempo na Ceilândia, resolvi voltar para Taguatinga, sabe? E aí tinha o que a gente chamava, não sei, ainda hoje acho que tem, um concurso de remoção, que a pessoa se inscreve e tal, e conforme a sua pontuação. E tinha uma escola periférica aqui em Taguatinga, chamada Escola do Areal, Escola Classe Vila Areal. E lá eu fui, e com pouco tempo aí veio o governo Cristóvão, e eu tive atuação de eleição, de campanha, sempre fiz, ainda hoje faço. E aí eu fui convidado a ser o diretor até as eleições. Então, aquele ano seria um ano de interinidade. Então, eu tive na educação física, mas sendo também diretor. E foi extremamente importante, porque eu conheci um pouco as dificuldades das escolas, né? Mas eu fiz a opção de não me candidatar. Também por crítica política, já tinha uma crítica ao governo, que de alguma forma não apoiava, como eu gostaria que apoiasse, a educação naquele momento. Por mais que se dissesse, o discurso era meio retórico, de ser um professor envolvido com a educação, mas a educação não era tão, digamos, respeitada como eu gostaria. Aí nem me candidatei. E voltei para a educação física. Aí fui convidado para fazer parte, ainda na Ceilândia, a trabalhar com basquetebol. Em algum momento, eu vim trabalhar em Taguatinga, substituindo uma professora que atuava com basquetebol. E como é também do meu perfil, eu me dediquei, mesmo que eu não conhecesse, nunca joguei, sabe? Eu aprendi aí com o professor Baltazar, aí na UNB. Então, eu tinha esse conhecimento. A gente não pode negar que, sob o ponto de vista do desporto e das várias, nós tínhamos um bom conhecimento vindo aí da UNB. Eu tinha a crítica de que isso não ficasse só nisso, mas era um conhecimento extremamente positivo e válido para a atuação Aí eu fui convidado, assim, eu substituí a professora e fui trabalhar com basquete. Foi um semestre inteiro, 4 meses, na verdade, que a professora era gestante e acrescentou mais uns meses, de tal forma que eu fui muito bem sucedido e aí fui pressionado a assumir o que a gente uma atividade chamada CID, que eu não sei se você conhece, chama Centro de Iniciação Desportiva. Então, lá na Ceilândia, eu trabalhei com o CID. Chegamos, inclusive, eu lá trabalhando na Ceilândia, a ser a escola, o Centro Educacional 5 do P-Norte, que é uma escola periférica. Nós fomos campeões de Brasília. O time de basquete da Ceilândia, esse time, nós ficamos 2 anos sem perder nenhuma partida, sabe? Era respeitadíssimo, sabe? Mas tudo fruto da dedicação do professor e mais da dedicação do professor em convencer os alunos que eles são capazes. E eles são extremamente capazes. E eles se dedicavam. E tem muitas histórias sobre isso. Uma delas nós tivemos uma greve
nós tivemos um período no governador Roriz de uma greve de 100 dias. Foi 72 dias, depois mais outro tanto. E ficou adiado os jogos. E as outras equipes, e a gente jogava contra, inclusive, escolas da rede privada. E eles continuavam trabalhando, treinando, e nós em greve. E os alunos me pressionando. Professor, os outros times estão treinando e a gente está sem treinamento. Eu falei, não. O exemplo que eu tenho a dar para vocês é o da greve. É o exemplo de estar junto com a maioria, de respeitar a democracia da Assembleia. A Assembleia decidiu pela greve. Não é uma questão individual. O prejuízo que vocês terão no basquete, vocês ganham agora com a possibilidade de ser um trabalhador atuante. Isto foi tão tocante que até hoje eu tenho um respeito dos meus alunos. E mais do que isso, eles me procuram, eles me passam mensagens e tal. E, inclusive, a época do chamado Orkut, eles criaram um grupo chamado Alunos e Ex-Alunos do Raimundinho. E era para mim um motivo de grande felicidade. E eles fazem aqui tem nesse momento lá no P-Norte, tinha 3 quadras de esportes externas que o Centro Educacional 5 utilizava. A quadra de basquete era do meio, sabe? E a gente tinha que era tirar os aros, porque senão era roubado, tirar os aros, guardar, no outro dia, botar de novo. Sabe? Então, isso acontecia muito. Um dia aconteceu de cair uma chuva torrencial e nós saímos correndo e esquecemos de tirar os aros. Quando voltamos lá, os aros tinham sumido. E alguém disse, professor, está na casa do Dinho. O Dinho era um mala de lá, uma pessoa, um morador, mas que, segundo diziam, ele chefiava alguma gangue. E eu fui na casa do Dinho e convenci o Dinho a me passar o aro, e mais ainda, o pai dele era serralheiro, consertou os aros todos que nós tínhamos, que eram quebrados na escola, e eles, inclusive, passaram eu convidei ele a fazer aula junto comigo. E ele veio fazer aula, e pelo menos 2, o Dinho e o Bocão, vieram fazer aula. E aí, no final do ano, a gente tinha os jogos que eu fazia chamado interclasse, que é comum nas escolas, e eu fiz e batizei do Intermala. Intermala é porque eram os alunos e os malas, digamos assim. Mas os malas não são malas, eles são pessoas que não tiveram oportunidade, né? E são irmãos dos nossos alunos, são nossos alunos mesmo, em algum momento, em algum horário, ou algum de nossos alunos que tiveram que sair da escola por conta de necessidade. Então, eu tinha um grande respeito e era respeitadíssimo. E no fim dessa greve, eu contei essa história, no fim dessa greve nós vamos repor as aulas. Nos sábados a gente ia repor a aula, sabe? E repunha no sábado, repunha de noite, porque era iluminada, era quadra externa. E nós voltamos para os torneios e acabamos ganhando de novo os torneios. Então, o exemplo da participação enquanto trabalhador para os alunos foi importante e não nos prejudicou no trabalho com o basquete. Fomos muito bem sucedidos. Depois, quando eu vim para Taguatinga, ainda vim também cumprindo esse trabalho, o CTN, que é uma outra escola aqui de Taguatinga, aí eu vim trabalhar muito mais com as meninas, e também nós fomos campeões de Brasília, o CTN também foi campeão de Brasília. E nós fomos para representar Brasília em Campinas, nos Jogos em 2000, e nós ficamos em terceiro lugar, sabe? Com possibilidade de ter ganho. Se eu ganhasse a última partida com a diferença de 11 pontos, nós teríamos ficado em primeiro lugar. E iria, inclusive, ter uma viagem para o Peru, para um torneio internacional. Mas nós ficamos em terceiro, que nós perdemos, e o placar... Mas essas experiências foram todas
é claro, reflexo da minha formação da universidade, e não apenas da Faculdade de Educação Física. Também a educação física, mas também as outras influências foram importantes. E é interessante que a sua prática e a sua teoria sempre militou para o lado de que a educação física vai muito além do esporte. O senhor trabalhou Sim, muito essa questão social sem dúvida, também. E sem eu dúvida. queria agora, já caminhando para o final da nossa conversa, que o senhor deixasse sua mensagem para os seus colegas da época, para os professores, e também pensasse nos alunos que hoje estão estudando e naquele que está em dúvida na escolha do curso. É. Eu ainda queria relatar, eu me aposentei em 2009, mas essa minha militância, essa minha atuação, me levou a ser eleito, junto com outros, para duas gestões do Sindicato dos Professores, que foram atuações muito positivas e, inclusive, discutindo ali também a educação física. Mas respondendo um pouco eu diria para os alunos, para os estudantes de educação física, é que não se pode esquecer que a educação física está no contexto educacional como um todo. E com grande importância pela preferência dos alunos. Se você for pedir aos alunos para relatar quais as disciplinas que eles mais gostam, via de regra está presente a educação física. Ou seja, é um momento extremamente especial de conquista de corações e mente para uma possibilidade futura, para uma intervenção na sociedade, para uma sociedade mais justa, uma sociedade fraterna. A educação física tem essa possibilidade de conversar sem a distância em relação aos estudantes. Nós estamos um pouco juntos, e se a gente tiver essa empatia, nós com certeza teremos a oportunidade de transformar a realidade dos alunos e a realidade de toda uma sociedade. E a perspectiva de transformação é extremamente importante. E a gente precisa saber desse valor que a educação nos dá, a perspectiva de transformação. Dizia o nosso grande orientador, que é o Paulo Freire, né, que o mundo, a educação não muda o mundo, entendeu? Mas a educação muda a visão das pessoas, que muda o mundo. Não é legal isso? Isso nós podemos fazer. Me emociona poder estar passando esse recado para os meus colegas que estão ainda estudando para ser também um professor. É muito, 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 muito bom ser professor. Se é algo que eu tenho saudade depois que me aposentei, é das minhas aulas. Eu tenho saudade, eu gostava de dar aula. E eu fiz um curso de pós-graduação na UNB, que também foi exemplar, e tinha muitos alunos, muitos estudantes mais jovens, e alguns diziam assim que já estavam atuando, né, na secretaria, e mais jovens diziam assim que ficava cansado e tudo mais. E eu dizia para eles, tem uma orientação que eu dizia para eles, inclusive que me motivava. Quando eu fazia um planejamento, e nunca deixei de fazer um planejamento, e na aula eu sempre fazia o melhor possível. Portanto, eu nunca me sentia frustrado, porque tudo que eu fiz foi o melhor possível. Então, fazer o melhor possível nos deixa feliz e leve e sem nenhuma frustração. Sabe? Eu me aposentei em 2009, trabalhando em duas escolas em Taguatinga, no CTN e o Centro Educacional 2 do Centrão. Que deixei lá, um dia eu recebi o seguinte depoimento, em função disso. Nos intervalos, eu ia tocar com os alunos. Eu via que alguns alunos tinham um grupo de... E eu orientava, eu cantava com eles, eu gostava de cantar. Talvez, se você me permitir, como encerramento, eu faça
um pequeno... Porque meu hobby hoje, entre outras coisas, é aprender violão. Depois que me aposentei, comecei a aprender violão, comecei a cantar, a tocar, e seria bom passar uma mensagem. Posso? Pode, mas antes eu quero te agradecer pela participação. Eu vi que o Raimundinho ficou muito emocionado agora nesse final com essa mensagem. E a gente sente esse carinho, esse amor pela profissão. E eu tenho certeza que o senhor deu sangue para a educação física. E com muito prazer. Esse saudosismo, ele é natural. E é muito bonito ver isso. Eu quero agradecer, em nome do Centro de Memória da Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília, a sua participação. E gostaríamos de ouvir. Vamos encerrar essa entrevista com uma música em homenagem àqueles que foram seus colegas, seus professores, mostrando que o senhor, seu hobby hoje. Vamos lá? Uma das coisas que eu faço é isso, é tocar e tal. Eu sempre gostei de cantar. E em algum momento eu queria me acompanhar. Aí disse, não, eu vou ter que aprender a tocar violão. E como antes eu não tinha tempo, só consegui fazê-lo depois de aposentado. Então, eu ainda sou um aprendiz. Eu peço desculpas se... E vou cantar uma música que é antiga, mas vai me lembrar, inclusive, eu espero não me emocionar, que eu tive um grande amigo aí na UNB que se foi, era um colega, o professor Marcelo Menezes. E a gente cantava muita coisa junto também, e aí depois eu aprendi a tocar, e faz tempo que eu não toco isso. Mas é uma música do Roberto Carlos, então a maioria das pessoas conhece. Viu? E também agradecer você e parabenizar pela oportunidade e parabenizar pelo excelente trabalho que está fazendo. Eu espero que não ter chateado os colegas com tantas histórias e tão longas histórias. Vamos lá? Chama-se assim. O tom. Onde você estiver, não se esqueça de mim. Não falei que eu errei, foi emoção. É porque faz tempo que eu não toco isso. Eu tô sem saber o tom. Mas vou tocar uma outra, então, que você vai gostar também. Pode ser? Vamos ver se eu lembro. Pode ser. Nós estamos aqui sentindo a sua emoção. É uma música conhecida, essa música é do Charlie Chaplin. Sorri quando a dor te torturar e a saudade atormentar os teus dias, tristonho vazio. Sorri quando tudo terminar, quando nada mais está do teu sonho encantador. Sorri quando o sol perder a luz e sentires uma cruz nos teus ombros, cansados, dores. Sorri quando tudo terminar, quando nada mais está do teu sonho encantador. Sorri, smile. Nossa. Eu peço desculpa porque eu errei muito. Mas ao cantar. Passou uma mensagem que a gente precisa muito, de sorrir, quando tudo isso passar. Gostaríamos de estar aqui assim, presencialmente,
ouvindo o seu som assim frente a frente, mas por conta da pandemia que vivemos, né? Esse vídeo vai ficar registrado daqui a um tempo, alguém vai perguntar que pandemia foi essa? Por isso estamos fazendo essas entrevistas todas online e precisamos mesmo sorrir muito, porque é só assim. Obrigado, Alessandra. Sucesso com o projeto. Muito obrigada. Muito obrigada. Um abraço a todos.